Bom dia, turma! Hoje vamos apresentar uma análise de caso sobre o bulbo, estrutura localizada no tronco encefálico. Para melhor compreensão dessa estrutura, vamos fazer uma pequena revisão de anatomia. O bulbo, ou medula oblonga, tem a forma de um tronco de cone, cuja extremidade menor continua caudalmente com a medula espinhal. Como não existe uma linha de demarcação nítida entre a medula e o bulbo, considera-se o início da formação de algumas estruturas como o final da medula e o início do bulbo, como a abertura para o quarto ventrículo, a decussação das pirâmides, que é uma decussação motora, a decussação dos lemniscos, uma decussação sensitiva, e os núcleos próprios do bulbo. O limite superior do bulbo se faz em um sulco horizontal visível no contorno ventral do órgão, o sulco bulbopontino, que corresponde à margem inferior da ponte. Na porção anterior do órgão, observamos a fissura mediana anterior, que termina cranialmente em uma depressão denominada forame cego. De cada lado da fissura mediana anterior, uma eminência alongada chamada de pirâmide bulbar, formada por um feixe compacto de fibras nervosas descendentes, que ligam as áreas motoras do cérebro aos neurônios motores da medula. Na parte caudal do bulbo, fibras do trato córtico-espinhal cruzam obliquamente o plano mediano em feixes que obliteram a fissura mediana anterior e constituem a decussação das pirâmides. Lateralmente às pirâmides, observa-se uma eminência oval, denominada oliva. Ventralmente, a oliva, emergem o sulco lateral anterior, os filamentos radiculares do nervo hipoglosso, e do sulco lateral posterior emergem filamentos radiculares que se unem para formar os nervos glossofaríngeo e vago, além dos filamentos que constituem a raiz craniana ou bulbar do nervo acessório, a qual se une com a raiz espinhal proveniente da medula. A metade caudal do bulbo, ou porção fechada do bulbo, é percorrida posteriormente por um estreito canal, continuação direta do canal central da medula. Este canal se abre para formar o quarto ventrículo, cujo assoalho é uma parte constituído pela metade rostral, ou porção aberta do bulbo, e a outra metade, mais superior, pela porção posterior da ponte. O sulco mediano posterior termina à meia altura do bulbo, em virtude do afastamento dos seus lábios, que contribuem para a formação dos limites laterais do quarto ventrículo. Entre este sulco e o sulco lateral posterior está situada a área posterior do bulbo, continuação direta do funículo posterior da medula e, como esta, dividido em fascículo grácil e cuneiforme pelo sulco intermédio posterior. Estes fascículos são constituídos por fibras nervosas ascendentes provenientes da medula, que terminam em duas massas de substância cinzenta, os núcleos grácil e cuneiforme, situados profundamente à região denominada tubérculo do núcleo grácil e tubérculo do núcleo cuneiforme. Quando há a formação do quarto ventrículo, esses tubérculos se afastam do plano mediano e se continuam superiormente com o pedúnculo cerebelar inferior. Quanto à sua função, o bulbo apresenta uma característica que é de controlar o ritmo respiratório, assim como o ritmo cardíaco. Tal função é possível ao bulbo, pois nele existem neurônios da chamada formação reticular, que se agrupam em centros, responsáveis por receber informações oriundas principalmente do núcleo do trato solitário, e em resposta a essas informações, origina estímulos que comandam certas funções vitais. Além disso, é no bulbo que se encontra a área responsável pelo reflexo do vômito, localizada profundamente à área postrema, e que também é formada por neurônios da formação reticular. Como vocês puderam observar, o bulbo é uma região por onde vão passar diversas fibras longitudinais ascendentes e descendentes e fibras transversais. Por isso, uma lesão pontual no bulbo vai gerar sintomas diversos. Homem de 76 anos é trazido a pronto-socorro devido a início abrupto de dormência no lado direito da face e no lado esquerdo do corpo, e incoordenação dos membros do lado direito. Também se sente nauseado. O exame neurológico mostra diminuição da sensibilidade dolorosas e térmicas no lado direito da face e no lado esquerdo do corpo. Há também fraqueza do palato do lado direito e a fala mostra-se disástrica. Apresenta ataxia do lado direito e a pupila direita está menor.
O quadro clínico apresentado pelo paciente é sugestivo de uma isquemia cerebral, causada provavelmente por uma obstrução da artéria vertebral ou, menos frequentemente, da artéria cerebelar posterior inferior. Tais sintomas são resultados de um dano causados no bulbo dorsolateral, que inclui a perda ipsilateral da sensibilidade térmica e dolorosa da face e da perda contralateral da sensibilidade térmica e dolorosa do corpo. Tais sintomas constituem o que chamamos de síndrome de Wallenberg ou síndrome bulbar lateral. Os sintomas faciais são decorrentes de lesões ou no trato espinal descendente ou no nervo trigêmeo. Já os sintomas corporais são decorrentes de lesões no trato espinotalâmico. Com a síndrome de Wallenberg, algumas estruturas serão lesionadas e, com isso, irão aparecer alguns sintomas, como, por exemplo, a lesão do pedúnculo cerebelar inferior gera incoordenação de movimentos na metade do corpo situada do lado da lesão. A lesão do trato espinhal do trigêmeo e seu núcleo gera perda da sensibilidade térmica e dolorosa na metade da face situada do lado da lesão. A lesão do trato espinotalâmico lateral irá gerar a perda da sensibilidade térmica e dolorosa na metade do corpo situada do lado oposto da lesão. Uma lesão no núcleo ambíguo gera perturbações da deglutição e da fonação por paralisia dos músculos da faringe e da laringe. Já uma lesão das vias descendentes que, do hipotálamo, dirigem-se aos neurônios pré-ganglionares relacionados com a inervação da pupila, irá gerar a síndrome de Hurler, que se caracteriza por pitose palpebral, miose, vasodilatação e anidrose ou deficiência de sudorese na face. A avaliação desse paciente deve ser feita direcionada para a região posterior do bulbo, já que o bulbo é irrigado por artérias vertebrais, cerebelares posteriores e medulares. Os exames complementares possuem o objetivo de avaliar a extensão da lesão, que são a angiotomografia, a angiorressonância e o Doppler transcraniano. Bom, quanto ao tratamento, podemos dizer que a longo prazo ele envolve o uso de anticoagulantes, a exemplo da varfarina. Porém, outros fármacos também podem ser utilizados quando necessitamos diminuir a pressão que se encontra elevada. Quanto ao prognóstico para a síndrome supracitada, podemos dizer que ela vai depender do tamanho e da localização no sistema nervoso central que foi atingido pelo AVC. É importante salientar que alguns pacientes podem ter redução ou desaparecimento dos sintomas semanas ou meses após o início destes, e outros poderão perdurar com esses por muito e muito tempo.